The Beginning After the End. Volume 10. Capítulo 421. Uma última ruína. O barulho e a turbulência do combate encheram meus sentidos enquanto eu observava cada um de meus companheiros cuidadosamente. Gritos de dor irromperam da horda de monstros que corriam, enquanto Bull expressava sua fúria de batalha em um rugido que abalava a mana que compunha aquela plataforma. Mika e Lyra gritavam uma com a outra enquanto trabalhavam lado a lado para conter a horda. Embora Ellie fosse a mais quieta, ela também era a que mais fazia mais barulho. 3 explosões balançaram a pequena plataforma enquanto Ellie saltava para trás, longe das garras cortantes de um monstro de 3 braços. Seu agressor e mais 3 das manifestações grotescas que estavam apenas na metade da plataforma desapareceram em um flash de luz branca. Quando a luz diminuiu, Bull estava entre ela e a fonte da explosão. Aconteceu tão rápido que tive que repassar em minha mente, mais devagar e mais deliberadamente desta vez. Enquanto ela se esquivava para dentro, longe da borda, derrubou 3 globos de mana suavemente brilhante. Fazendo uma rolagem, imediatamente enviou um pulso de mana através da corrente que a conectava às esferas, fazendo-as entrar em erupção uma após a outra. O poder contido foi o suficiente para que limpasse aquele canto da plataforma de inimigos. Quase ao mesmo tempo, ela enviou uma onda de mana pelo ar para Bull. Eu reconheci isso como um gatilho de comando para ele se teletransportar. Como Mika havia apontado com razão, depender de explosões emocionais para acionar o teletransporte do urso guardião não era uma estratégia de batalha eficaz, então ele vinha praticando seu controle nas últimas vezes. Ao comando, Bull desapareceu de trás e reapareceu na frente dela, protegendo-a de parte da força. Isso aconteceu em menos de um segundo. Mas Ellie não parou para recuperar o fôlego, porque cada monstro que matamos era instantaneamente substituído por outro em um ciclo interminável de conjuração e destruição. O enorme martelo de Mika girou com a graça de um mestre do bastão, atingindo vários grupos de inimigos de cada vez. Eu podia sentir a força gravitacional do martelo mesmo do outro lado da plataforma enquanto puxava monstros em seu caminho apenas para pulverizá-los um instante depois. Com Reon e arte ativo, eu podia ver e sentir o ato de equilíbrio cuidadoso do uso de mana, com Mika se envolvendo ativamente na rotação de mana enquanto simultaneamente assegurava a eficiência de cada feitiço que conjurava. Embora a rotação de mana fosse fundamental para quebrar a ligação em seu núcleo, era difícil para ela praticar ou utilizar. Toda essa luta, porém, provou ser o campo de treinamento perfeito. No pouco tempo que treinamos nesta zona, sua capacidade de conservar mana aumentou várias vezes. Escudos de vento vazios apareciam e desapareciam em flashes como relâmpagos negros, afastando qualquer horror rastejante que se aproximasse dos outros por tempo suficiente para que uma ponta de pedra, flecha de mana ou golpe de martelo derrubasse. Como retentora, Lyra não havia sido treinada em uma função específica como um soldado normal, mas era um escudo natural. Suas habilidades demoravam para aparecer, mas eu as via com mais clareza à medida que seu trabalho em equipe com os outros melhorava. Mas ela não se limitou apenas a feitiços defensivos. Foices de mana de atributo de ar cortante e rajadas de força sônica voaram dela em uma sucessão muito rápida. Ela mal parecia mirar, e ainda assim cada golpe encontrava seu alvo. Regis disparava para frente e para trás na plataforma, avançando como um martelo na bigorna através de qualquer grupo de monstros que durasse mais do que alguns segundos, mas, como eu, ele conteve todo o seu poder. Agia como uma proteção contra falhas, impedindo que os outros fossem sobrecarregados na linha de frente enquanto eu estudava seu progresso. Enquanto eu observava o lobo sombrio rondar fora do arco do martelo de Mika, ele de repente girou, chicoteando o rabo. As chamas de sua crina correram ao longo de sua espinha até a cauda, queimando como uma tocha, e uma chicotada de fogo etérico cortou 2 monstros que pularam em Bull, fazendo-os se espalharem. Bull, por sua vez, atacou, rasgando-os membro por membro.
E dizem que não dá para ensinar truques novos a um cão velho, ele pensou para mim, sentindo meu interesse. Ainda há um longo caminho a percorrer antes que seja tão bom quanto se transformar em um dragão lobo alado que sopra destruição, mas é útil. Devemos estar fazendo algo certo. Mika grunhiu enquanto lançava uma rajada de fragmentos de pedra de seu martelo, cortando vários monstros antes de Lyra acabar com eles com uma explosão sônica subaudível, momentaneamente limpando a plataforma de inimigos. O general está sorrindo. Eu balancei minha cabeça, percebendo que era verdade. Apenas prestem atenção. Enquanto eu falava, uma abominação com asas esqueléticas em vez de braços se manifestou acima de nós, mergulhando em minha direção como um morcego enorme. Esperei até que estivesse quase em cima de mim, então meu punho borrou e o peito do monstro se abriu, deixando um buraco em todo o caminho. Os membros longos e enrugados estalaram como gravetos secos ao rolar pela plataforma antes de finalmente se dissolverem em nada. Estremeci, sacudindo o braço, que doía dolorosamente dos nós dos dedos ao ombro. Percebendo que a plataforma havia ficado silenciosa, olhei para cima e vi meus companheiros me olhando confusos e chocados. Você foi capaz de entender o que aconteceu? Lyra perguntou a Mika. Não, e eu nem pisquei. Mika zombou, seus olhos rastreando da minha mão até o meu rosto. Que diabos de inferno de rocha derretida foi isso? Algo em que tenho trabalhado. Só uma ideia. Respondi, mas a essa altura uma nova horda de horrores aberrantes estava surgindo na plataforma. Eli, cujos olhos de águia estavam focados no vazio em vez de mim, passou correndo, plantando uma série de objetos de mana em forma de disco enquanto se abaixava entre as garras de monstros recém-formados. Quando um caiu em sua direção de cima, Bull se teletransportou ao lado dela, tirando-a do caminho enquanto pegava a coisa no ar. Suas mandíbulas se fecharam sobre seu rosto sem olhos e ele se dissolveu em nada. Um instante depois, Bull se teletransportou novamente, mudando de posição apenas alguns metros, e todos os discos de mana que ele havia colocado explodiram um após o outro. Pedaços de vários monstros voaram em todas as direções antes de derreter. Eu inspecionei o desempenho deles por mais alguns minutos, mas estava ficando cada vez mais claro que eles eram páreo para esta zona. Tínhamos chegado ao fim do que ela poderia proporcionar. Acho que é o suficiente. Eu disse em voz alta. É hora de seguirmos em frente. O suor escorria do nariz de Eli enquanto concordava com a cabeça. Não perdemos tempo mudando para nosso procedimento bem praticado de passar de uma plataforma para outra. Demorou alguns minutos, mas a tensão diminuiu com o processo. Eli e eu trabalhamos juntos com fluidez, tendo aperfeiçoado o processo para uma troca rápida. Aprender a manejar a lâmina amarrada era como tentar me ensinar a escrever caligrafia com a mão inábil, e eu não tinha certeza de quão viável seria fora deste lugar, mas a habilidade provou ser essencial para limpar a zona. Fiquei na plataforma depois que Eli e Bull passaram pela porta, focado em nada além de mim e do fluxo interminável de inimigos. Suas garras raspavam contra a armadura relíquia, rangendo os dentes e a ocasional cauda farpada golpeando como uma lança, mas eles não podiam me tocar enquanto eu me movia com fluidez entre seus ataques, atacando com punho, pé e lâmina, sempre no olho da tempestade de monstros. Era como uma espécie de meditação, quase tranquila depois de tudo o que nos aconteceu ali. Eu pratiquei minha nova técnica mais algumas vezes, mas cada golpe deixava meus membros momentaneamente atordoados e me abria para ataques de outros monstros. Ainda assim, era uma fundação. O fluxo de atacantes nunca terminava, mas depois de 1 minuto ou 2, eu estava satisfeito. Ativando o Burst Step, cruzei até o portal e me puxei para dentro dele com éter. Concentrei-me na última plataforma e comecei a cruzar. Asterisco, asterisco, asterisco. Minhas pálpebras pareciam chumbo enquanto lutavam para se abrir.
Não consegui distinguir imediatamente os arredores, minha visão estava manchada de sono e embaçada. Pisquei várias vezes para tentar limpá-lo. Um gemido veio de algum lugar próximo, e me movi para o lado. A ponta do meu nariz tocou em algo macio e minha visão, que tinha começado a entrar em foco, ficou embaçada novamente. Um hálito quente soprou em meu rosto e me afastei um pouco, ainda tentando sentir meu corpo. Mika estava deitada ao meu lado, tão perto que nossos narizes se tocaram quando me virei. Havia um sorriso mal reprimido em seu rosto, e ela levantou uma sobrancelha. Eu sempre soube que você tentaria algo assim um dia. Sentindo-me corar, tentei me sentar, mas o movimento repentino fez minha cabeça girar e tive que fechar os olhos novamente. O que há de errado com meu corpo? Estou morrendo de fome. Eli disse ao meu lado. Quanto tempo ficamos lá? Sinto como se meu estômago tivesse me comido pela metade. Bull respondeu com um ronco baixo e desanimado, comunicando claramente que sentia o mesmo. A onda de vertigem passou e consegui abrir os olhos novamente e me levantar. Mika apoiou-se nos cotovelos e olhou em volta. Lyra estava enrolada como uma bola do outro lado de Mika, embalando sua cabeça, seu rosto escondido atrás de uma cortina de cabelo ruivo. Eli rastejou do meu lado para Bull, enfiando o rosto em seu pelo grosso. Estávamos em um corredor curto e de teto baixo. Era branco e sem adornos, exceto por uma série de retângulos pretos planos ao longo das paredes, idênticos aos portais que usamos para navegar na zona anterior. Nossos corpos foram deixados no chão de pedra enquanto nossas mentes estavam presas. Estão todos bem? Algum outro efeito colateral? De morrer várias e várias vezes? Eu perguntei, propositalmente não falando as últimas palavras em voz alta. Minha cabeça parece que vai se partir em duas como um ovo e dar à luz algo horrível. Lyra murmurou de dentro do casulo de seus cabelos e braços. Talvez ela tenha sido infectada. Disse Mika, franzindo o nariz para a lacriana. Uma daquelas coisas feias vai rastejar para fora de seu cérebro. Devemos abatê-la agora, antes. Lyra se desdobrou e se sentou, olhando furiosamente para Mika. Isso não será necessário, obrigada. Acho que estou apenas desidratada. De pé, aproximei-me de um dos portais. Era suave e reflexivo o suficiente para que eu pudesse ver minha imagem espelhada na superfície, mas não senti nenhum éter ou, via Helm-Art, mana dentro dele. Quando pressionei a mão no portal, era suave e frio, mas não reagiu. Só pude dar de ombros e me virar, procurando pelo portal de saída da zona. No final do corredor, um arco preto contrastava com a pedra branca nua. Nenhum portal era visível dentro do arco a princípio, mas quando dei alguns passos em direção a ele, o ar se distorceu e um portal opaco e olhoso surgiu. Acordem esses seus corpos. Como? Bebam. Eu sugeri, olhando por cima do meu ombro para os outros. Depois dessa última ruína, não me sinto mais confiante sobre o que encontraremos nesta. Meus companheiros não precisavam ouvir isso duas vezes, pois estavam todos famintos e ressecados. Houve alguma conversa enquanto puxavam suas rações, mas apenas o som de uma mastigação voraz, e o rangido ocasional de uma junta rígida, enquanto devoravam vários dias de comida de viagem de uma só vez. Enquanto isso, deixei as engrenagens da minha mente girarem, considerando o que poderia nos esperar na quarta ruína de Jin. Isso, porém, foi mais frustrante do que útil, pois eu só podia esperar que a última pedra angular ainda estivesse no lugar e seu Jin guardião ativo. Que insight você acha que a quarta pedra angular conterá? Regis refletiu, flutuando em meu âmago. Vamos ver. O Hacking de Aroa é a Evun, certo? A capacidade de reverter os estragos do tempo em um objeto. E o Helm-Art permite que você veja as partículas de mana,
o que ajuda a entender como a mana e o éter, na verdade, funcionam. Então, qual é a conexão? Dei de ombros, depois estiquei o pescoço de um lado para o outro em resposta à rigidez dos meus músculos. Honestamente, não vejo como os dois se encaixam ou como qualquer habilidade leva a uma compreensão do destino. Passamos tanto tempo nas Relictons seguindo a mensagem de Sylvia, mas não estamos nem perto de entender o porquê. Quando meus companheiros terminaram de comer, se juntaram a mim um por um em frente ao portal. Lyra foi a primeira e, quando olhei para ela com curiosidade, ela ergueu as mãos na defensiva. Tudo bem, estou bem. Suponho que estou adaptada a um certo tipo de estilo de vida, mesmo na guerra, mas meu cérebro não está infestado de monstros. Ela lançou um olhar de desgosto para Mika, que estava guardando sua comida restante de volta em seu anel dimensional. Não que você saiba. Mika disse com um sorriso irritante, murmurando baixinho. Retirando a bússola, usei-a para fixar o destino do portal, garantindo que nenhum de meus companheiros fosse enviado para as Relictons aleatoriamente. Então, com uma respiração profunda, entrei. Esperando passar de um corredor branco para o próximo ao entrar na parte externa da quarta ruína, em vez disso me vi desorientado, parado em meio a pilhas de destroços destruídos e queimados. Eu mal tive tempo de olhar antes de Lyra aparecer ao meu lado, e então ele ia logo atrás dela. Em um momento, estávamos todos ocupando um espaço relativamente pequeno no final de um corredor vazio. À nossa frente, uma pilha de pedras caídas bloqueava o caminho. Essa não parece ser a última. Disse Eli baixinho. São marcas de garras, pensou Regis, chamando minha atenção para um grande pedaço de entulho. Corri meus dedos ao longo de 3 linhas marcadas profundamente na pedra, limpando uma mancha de cinza para revelar o branco por baixo. Olhando para cima, vi os familiares e estéreis artefatos de iluminação. Estamos no lugar certo, mas parece que foi atacado. Mika acenou com a mão em um movimento cortante, e os escombros que obstruíam se transformaram em areia, que rapidamente escorreu pelas rachaduras no chão despedaçado. Seções desmoronadas das paredes e do teto revelaram uma visão estranha além, rocha sólida, que estava em lugares marcados por fogo e garras. Pisando com cuidado, contei aos outros sobre minha experiência na segunda ruína, que estava falhando quando Seara, Regis e eu chegamos lá. O que quer que tenha acontecido ali parecia bem diferente. Você acha que os dragões atacaram? Eli perguntou, cavando a ponta de sua bota em um corte profundo no chão. Não tem como, pelo que entendi. Respondi, explicando que os Azuras não podiam entrar nas Relictons. Um momento depois, fomos apanhados pela magia do salão e arrastados para a frente. O corredor desmoronado desapareceu e, em vez disso, estávamos parados em um espaço vazio diante do portal de cristal. Estava em ruínas. Cacos de cristal preto estavam espalhados pelo espaço, esmagando-se sob nossos pés. O que restava do próprio portal era uma bagunça desigual e irregular, com aglomerados de cristais saindo da superfície negra e lisa. A cada poucos segundos eles pulsavam, enviando uma pequena ondulação através de todos os fragmentos individuais, como um batimento cardíaco. Isso não pode ser bom. Aproximando-me, pressionei minha mão no portal. Antes, os cristais sempre se deslocavam para me permitir a passagem. Agora, porém, eles pareciam rígidos e imóveis. Afiados. Perigosos. A runa divina para o Hacking de Aroa queimou dourada quando a imbuí com éter, e partículas de Evum fluíram sobre minha pele para se espalhar pela estrutura de cristal mal formada. Mais e mais partículas derramadas nela, preenchendo todos os cantos, então fluindo para longe do portal para tocar cada cristal individual que havia sido arrancado do portal. Como se o tempo estivesse revertendo, os fragmentos soltos saltaram do chão e voaram de volta para o portal.
Os cumes escarpados e mutilados alisaram-se. O movimento fluido voltou ao edifício e minha mão foi empurrada para dentro dele. Como os portais anteriores haviam feito, os cristais rolaram suavemente para abrir espaço para minha passagem. Olhei por cima do ombro. Os outros me observavam com uma espécie de reverência incerta. Sigam logo depois. Não demorem. Então mergulhei no portal. Embora eu temesse que a magia em si pudesse ter sido quebrada por qualquer coisa que destruísse a câmara externa, minha passagem não foi afetada. Momentos depois, me vi mais uma vez surpreso com o que me cercava. Paredes, piso e teto etéreos desenhavam uma representação livre de uma sala ao meu redor em linhas brancas e nevoadas. Subjacente a esse espaço imaterial estava a estrutura esperada, o pedestal central, seu cristal etérico flutuando acima dele, cercado por anéis orbitais que zumbiam com intensa magia. Acompanhei o movimento, soltando a respiração que não sabia que estava segurando. Está funcionando. Eu disse a mim mesmo, alívio lavando a tensão em meus ombros e atrás de meus olhos. Um a um os outros apareceram. No instante em que o portal desapareceu depois de depositar Mika, que estava na retaguarda, eu canalizei éter em meu punho. A casca imaterial da sala vazia desapareceu como nuvens esfarrapadas em um vento forte, deixando-nos de pé sobre tijolos de pedra sólida. Lyra estalou a língua, decepcionada, e ouviu o arco de Eli estalar quando esticou a corda. Mika se aproximou dos anéis rodopiantes, erguendo a mão e fechando os olhos. Um sorriso curioso e brincalhão iluminou seu rosto. Está cantando. Mas meu foco estava em outro lugar. Uma forte presença etérea se movia cautelosamente pela câmara, circulando ao nosso redor. Evitou chegar muito perto e, quando um de meus companheiros se movia, alterava seu curso para manter distância. Eu a rastreei com o canto do olho, pronto para conjurar uma arma se seu comportamento mudasse. E agora? Eli perguntou, passando os dedos pela pedra em ruínas de uma parede enquanto se movia ao redor da borda externa da sala. Esperamos. Respondi distraidamente. Mika e Lyra trocaram um olhar, ambas tensas. Um momento depois, eles pularam quando a figura escondida surgiu. Não se preocupem. Eu disse rapidamente, levantando a mão para impedi-los de atacar. Eu sabia que não poderiam prejudicar a projeção, mas temia que pudessem fazer algo para interromper a provação. A projeção do Jin nos deu um pequeno sorriso divertido. Sua pele era de uma cor lavanda opaca e, como os outros que eu tinha visto, ele estava coberto de fórmulas mágicas em todos os lugares, exceto em seu rosto. O topo de sua cabeça era calvo, com uma cortina de cabelos brancos caindo até os ombros abaixo dela. Até mesmo seu couro cabeludo não estava marcado com fórmulas mágicas. Eu aplaudo sua moderação. Ele disse depois de um momento. Interessante que você pôde me sentir, mas seus companheiros não. Então, você já tem a marca do Jin sobre você. Eu não sou o primeiro remanescente com o qual você interagiu. Não. Eu disse, oferecendo-lhe uma reverência respeitosa. Já aprendi com 3 outros remanescentes, embora um deles não tivesse mais uma pedra angular para me oferecer. Espero que você tenha. Os olhos violeta do Jin brilharam com alguma luz interna e pareceram encolher. Entendo. Sua jornada até agora tem sido estranha e infeliz. Não vamos demorar, então, mas prossiga com a sua aprovação. As ruínas se dissolveram em uma tela branca e meus companheiros desapareceram. Até mesmo Regis, que estava escondido em segurança dentro do meu núcleo, tinha ido embora. O Jin se moveu para ficar na minha frente, com as mãos cruzadas atrás das costas, sua postura ampla. Você foi testado em seus sentidos, reações, consciência. Por circunstâncias que não entendo,
você foi treinado em combate pela essência amarga de um Jin rebelde. Então, devido ao que só pode ser visto como uma falha no projeto das Relictons, uma oportunidade de se testar ainda mais foi tirada de você. Muito infeliz. O Jin ficou quieto por algum tempo, mas seu olhar misterioso nunca deixou meus olhos. As Relictons, ao que parece, falharam. Comecei a protestar, mas hesitei, realmente absorvendo as palavras do Jin. Você quer dizer mais do que a perda de uma única pedra angular, não é? Mas como isso é uma falha? Qual era o propósito de tudo isso? Eu perguntei, apontando para o fundo em branco. Esperando ouvir as mesmas falas de sempre, essa informação não está contida neste remanescente. Fiquei surpreso quando Jin respondeu. A criação que você chama de Relictons é nada menos que o conhecimento combinado de nossa civilização em mana e éter. É uma biblioteca viva, uma enciclopédia multidimensional que contém todas as nossas percepções. Tudo o que viemos a entender está contido nelas, e cada capítulo destina-se a capítulo. Eu perguntei de repente, sem intenção de interromper. O que você chama de zonas? Disse ele. Cada uma não é um teste como você as vê, mas sim projetada para fornecer informações sobre algum aspecto do éter. Basta percorrer os capítulos para obter informações sobre as ferramentas que usamos para escrevê-los. Mesmo assim, era uma solução imperfeita, mas essa é a única maneira de ensinar essas habilidades às gerações futuras. Para uma nação de pacifistas, os Jin protegeram sua criação de forma bastante violenta. Eu apontei, a memória das repetidas mortes de meus companheiros ainda muito fresca em minha mente. Se este lugar deveria ser uma biblioteca, qual o motivo de todos os monstros horríveis? O Jin olhou para baixo e para longe, uma cascata de diferentes emoções passando por suas feições suaves. Muitas das Relictons foram construídas quando nossa civilização desmoronou. Há uma certa escuridão que rastejou do subconsciente de nosso povo enquanto procuravam proteger este, nosso maior e último trabalho. Nós Jin poderíamos passar por ele com segurança, e sabíamos que quem eventualmente reivindicasse nosso conhecimento também descobriria como fazê-lo ou seria forte o suficiente para contornar essas proteções. Mas, seu povo. Eu parei, sem saber o quão amplo era o conhecimento dessas memórias programadas. Se foram, eu sei. Ele disse. Sua mandíbula se apertou e ele se virou por um momento. Quando encontrou meu olhar novamente, porém, havia uma profunda tristeza ali, não raiva. Os dragões não conseguiam entender. E então queimaram nossa civilização, tentaram nos varrer do mundo. Mas um poderoso descendente dos Jin está diante de mim, então eles não tiveram sucesso. Como esse remanescente parecia muito mais receptivo a responder a perguntas do que os outros, fui além. Eu vi o poder de Keses Indrar em primeira mão. Mas com tudo que seu povo realizou. Novamente indiquei a tela branca ao nosso redor. Eu ainda não entendo como você foi eliminado. Se o seu conhecimento era tão importante que você o consagrou neste lugar, então por que não lutar para mantê-lo vivo em você? A resposta não é simples ou satisfatória. O Jin disse, suspirando cansadamente. Talvez, porém, este julgamento o ajude a entender. Ou talvez não. Você deveria saber mais do que sabe, ter uma percepção muito maior. O fato de você ter progredido tanto enquanto entende tão pouco fala bem de você, Arthur Levin, mas mal de nosso projeto. Sem saber como responder, fiquei quieto. O Jin sorriu mais calorosamente. Mas não se desespere. Você é algo que não poderíamos ter previsto. É o suficiente para dar esperança a um velho Jin. Mas não vou mais te impedir de cumprir seu propósito. Proteja-se. Esta provação será diferente de qualquer outra que você enfrentou nas Relictons até agora.
Comecemos.